Olá, bem-vindo à aula do girassol de crochê. Para fazer essa peça, você vai precisar saber fazer os pontos básicos do crochê. Correntinha, ponto baixo, baixíssimo, meio ponto alto e ponto alto. Apenas esses. Vou começar mostrando todos os materiais que utilizei para fazer o girassol e deixei também a lista completa dos materiais na descrição do vídeo. O fio que eu utilizo para fazer essa peça é o fio de amigurumi. Eu não testei outros fios, mas sinta-se livre para experimentar e ver se você gosta do resultado. Na descrição eu menciono o nome de todas as cores que eu utilizei, mas sinceramente eu olhei no Google fotos de girassol, fui num armarinho, olhei as cores e escolhi. Nada impede você de usar cores diferentes de acordo com o seu gosto e visão do girassol. Aqui nessa parte no centro eu utilizei 2 tons de marrom. É possível utilizar apenas um tom, se você preferir, e também na primeira versão eu não coloquei esse detalhe aqui em lã, ele é opcional, mas observando as fotos da flor e trabalhos de outras artesãs, eu notei que tem sim na flor uma textura na parte externa aqui do miolo. Eu vi outras artesãs fazendo com um ponto de bordado, também com pontos diferentes de crochê, e trouxe essa proposta aqui com lã. A aula vai ser dividida em 4 partes. Primeiro eu vou ensinar essa parte aqui do miolo, depois eu vou ensinar as pétalas, depois a folha e depois nós vamos fazer a montagem da peça inteira. Eu vou deixar também na descrição o tempo no vídeo onde começa cada uma dessas partes para facilitar a revisão quando você for reassistir o vídeo. Vamos então aos materiais. O fio, como eu mencionei, é o fio amigurumi da Círculo, cores na descrição. Para fazer aquela textura no miolo, eu utilizei uma lã que eu já tinha em casa, agora eu tenho aqui só um restinho, é a Molê da Círculo. Para fazer essa parte aqui do caule, eu utilizei um espetinho de madeira. Encontrei no mercado, vou mostrar aqui a embalagem. Chama espetinho para churrasco. E eu corto com uma faca essa ponta aqui que vem nele. Para fazer esse caule aqui da folha, eu fui num armarinho e procurei por um arame mais fininho. Eu imaginei que eu iria ter que encapar, como eu fiz aqui no caule, mas encontrei um arame assim, já verdinho. Para fazer a folha, eu utilizo apenas um pedaço, assim, então eu corto e aplico na folha. Para deixar essa parte aqui cheinha, eu coloquei um enchimento de amigurumi que chama fibra siliconada. As ferramentas que eu utilizei foram agulha de crochê número 3, agulha de tapeçaria, tesoura, um alicate para cortar o arame e também utilizei cola quente. Vamos então começar a produção do nosso girassol. Vamos começar fazendo um círculo mágico. Agora, vamos fazer 5 pontos baixos dentro do círculo. Agora, nós vamos puxar nessa pontinha aqui para fechar o círculo mágico. Não precisa fechar completamente o círculo e para fechar a carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Para começar a próxima carreira, faça uma correntinha. E agora você vai fazer um ponto baixo com aumento em cada ponto de base. Isso quer dizer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Completei a carreira, aqui tá a primeira correntinha que eu fiz, que conta como primeiro ponto. Então, para fazer o ponto baixo com aumento, eu vou colocar mais um ponto no mesmo espaço e vou fechar com um ponto baixíssimo.
Subo uma correntinha para começar a terceira carreira e agora eu posso fechar completamente o meu círculo mágico. Prontinho. Nessa carreira, nós vamos intercalar ponto baixo e ponto baixo com aumento. Essa correntinha aqui já contou como o primeiro ponto baixo, então no próximo ponto eu vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2, no mesmo espaço, isso é um ponto baixo com aumento. Agora, ponto baixo no próximo ponto. Ponto baixo com aumento, e assim eu vou continuar em toda a carreira. Cheguei aqui no final da carreira, eu tenho um último ponto antes da primeira correntinha que eu fiz, então eu vou colocar aqui 2 pontos baixos. E vou fazer o fechamento dessa carreira com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha para começar a próxima carreira. Agora, nós vamos intercalar 2 pontos baixos entre cada ponto com aumento. Nós vamos cuidar para o ponto com aumento sempre ficar em cima de um ponto sozinho na carreira anterior. Aqui nós temos ponto com aumento, 2 pontos juntos, e aqui nós temos um sozinho. Então, os aumentos sempre ficarão em cima de um ponto sozinho. Aqui eu tenho a minha correntinha, que vai ser o primeiro ponto dessa carreira, depois eu tenho o ponto com aumento, que é onde vão ficar 2 pontos baixos, um em cada ponto. E no meu ponto sozinho, o aumento. 1, 2 no mesmo espaço. E vou continuar essa sequência de 2 pontos baixos e um ponto com aumento em toda a carreira. Cheguei aqui no final da carreira, onde eu tenho 2 pontos sozinhos e depois a correntinha que eu fiz para iniciar essa carreira. Então, eu vou colocar mais um ponto baixo aqui e fazer o fechamento com baixíssimo. Vou subir uma correntinha para começar a próxima carreira e agora nós vamos intercalar 3 pontos baixos entre os pontos com aumento. Vou começar fazendo um ponto baixo, um aumento, três pontos baixos, um aumento, e assim vou continuar em toda a carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vou conferir se a minha contagem de pontos está certo. Aqui eu tenho um ponto baixo com aumento, depois um ponto baixo sozinho, outro ponto que é essa correntinha que eu fiz para subir a carreira, e 3. E aqui eu tenho ponto com aumento. Tá certinho. Agora eu faria o fechamento da carreira com baixíssimo, mas essa é a última carreira nessa cor, então eu posso cortar o meu fio. Vou puxar o fio que está aqui na agulha. Vou colocar a agulha vindo por trás, vindo embaixo aqui dessa laçadinha. Vou levar o meu fio lá para trás. Vou passar aqui por dentro da onde ele vem. Então, ó, o fio tá vindo por aqui, passa aqui atrás, então ele tem que voltar aqui. Passo o fio aqui, ajusto o ponto para ficar do mesmo tamanho dos outros. E agora eu posso passar o fio algumas vezes aqui por trás dos pontos e cortar o restinho. Para auxiliar nessa parte, eu vou usar uma agulha um pouco mais fina que essa. Pronto, agora eu vou cortar esses restos de fio.
E assim é a primeira parte do nosso miolo. Agora eu vou fazer a troca de cor. Se você optar por fazer em uma única cor, era só não cortar o fio, fazer o fechamento com baixíssimo, como a gente vinha fazendo em todas as carreiras, e continuar como eu vou ensinar agora. Vou começar com um nozinho inicial aqui na minha agulha, como se fosse fazer correntinhas. Isso ajuda a prender o meu fio aqui na base, que a gente já preparou. Nessa carreira, nós vamos intercalar 4 pontos entre cada ponto com aumentos. Aqui nós tínhamos 3 pontos entre cada aumento, então eu vou vir no ponto do meio. Aqui eu tenho 3, 1, 2, 3 pontos sozinhos. Vou vir em cima desse do meio, laçar o meu fio aqui nesse elinho, trazer para frente, fazer uma correntinha. E vou começar a minha sequência de pontos, 4 pontos baixos e um ponto baixo com aumento. E vou continuar essa sequência em toda a carreira. Completei essa carreira, aqui onde eu coloquei o ponto inicial, eu vou fazer mais um ponto baixo para fazer o ponto baixo com aumento e vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e na próxima carreira nós vamos intercalar 5 pontos baixos entre cada ponto com aumento. Completei a 7ª carreira, vou fazer o fechamento com baixíssimo, subir uma correntinha para começar a próxima carreira, onde nós vamos colocar 6 pontos baixos entre cada ponto com aumento. Finalizei a 8ª carreira, agora eu vou fazer o fechamento com baixíssimo, a correntinha para começar a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos colocar 7 pontos baixos entre cada ponto com aumento, mais 2 aumentos. Então, além dos aumentos que a gente já vai fazer normalmente, entre a contagem de 7 pontos baixos, em lugares aleatórios, que não seja em cima de um ponto com aumento da carreira anterior, nós vamos fazer 2 aumentos. Eu vou trabalhar um pouco nessa carreira e vou mostrar aonde que eu faço os meus aumentos. Estou aqui quase no final da minha carreira. Aqui eu acabei de fazer um aumento, vou ter que fazer outro aumento aqui. Na carreira de baixo eu tenho um aumento nesse ponto aqui. Então, eu preciso fazer 2 aumentos extras nessa carreira. Eu vou fazer um pouquinho antes desse aumento na carreira de baixo e outro aumento logo depois. Vou fazer aqui um ponto com aumento. Pular aqui o aumento na carreira anterior sem fazer aumento nessa carreira, para não ficar aumento sobre aumento. Agora, eu vou fazer outro aumento. E vou continuar essa carreira normalmente. Você pode fazer o aumento assim em qualquer ponto nessa carreira. Aqui estou completando. Fiz, então, os meus 7 pontos baixos entre cada aumento, mais 2 aumentos. Posso fechar com ponto baixíssimo. Correntinha para subir. Agora, é a última carreira que nós vamos fazer do miolo da nossa flor. E agora, nessa carreira, tem um detalhe. Nós vamos fazer um
ponto baixo para cada ponto de base, não tem aumento nessa última carreira, sempre pegando nessa argolinha de trás de cada ponto da carreira anterior. E assim eu vou continuar em toda a carreira. Completei a minha carreira, agora eu posso cortar o fio, vou deixar um pedacinho um pouquinho maior para fazer o acabamento com o auxílio da agulha de tapeceiro. Vou puxar aqui esse fio. E vou levar o fio lá para trás, em cima aqui dessas argolinhas. Vou levar ele de volta aqui pelo mesmo lugar da onde ele está saindo. Levar lá para trás, ajustar aqui para deixar do mesmo tamanho todos os pontos. E agora eu posso passar por trás de alguns pontos. E depois cortar essas pontinhas aqui de fio. E temos a primeira parte do miolo do nosso girassol. Agora eu vou pegar a minha lã, vou pegar um pedaço um pouco grandinho. E aqui, se precisar mais depois, eu vou colocando mais lã. Vou pegar uma agulha de tapeceiro. Na outra ponta, eu vou fazer um nozinho. Na verdade, eu vou fazer 2 nós para ficar bem seguro. Um nó em cima do outro. Cortar essa pontinha. E vou fazer essa parte da textura aqui nessas primeiras 3 carreiras da segunda cor. Vou vir aqui entre os pontos. Agora, eu seguro a lã, volto no próximo ponto, no próximo buraquinho, com a agulha lá pra trás, puxo o fio. Aqui eu deixo um elo mais ou menos da largura do meu dedo, assim, seguro ele e volto com a agulha no próximo buraquinho. Puxo todo o fio, seguro novamente e volto com a agulha lá para trás no próximo buraco. Puxo até deixar um elinho mais ou menos do tamanho aqui do meu dedo e volto. E assim eu vou repetir esse processo por 3 carreiras. Completei os elos com lã nas 3 carreiras. Atrás ficou assim, levei o meu fio lá para trás e dei um nozinho. E agora eu vou vir com a tesoura e vou cortar esses elos. Depois que você cortar todos os elos, você vai começar a aparar essa lã. Até ficar assim. Agora eu vou vir com o fio amarelo. Vou fazer um nozinho inicial, como se fosse fazer correntinhas.
Deixa ele um pouco maiorzinho, assim. Na primeira carreira com amarelo, nós vamos fazer nesses elinhos que se formaram aqui, quando a gente fez a última carreira, pegando apenas o elinho de trás. Então, eu vou vir com a agulha aqui, pela frente mesmo assim. Vou colocar a agulha aqui nesse elo que eu fiz com o fio amarelo. Vou trazer assim. E vou começar a minha carreira fazendo 8 correntinhas. Agora, nessas correntinhas, eu vou voltar fazendo 7 pontos baixos, começando aqui na segunda correntinha. Vou aproveitar para levar esse fiozinho aqui lá para trás, depois eu vou fazer o acabamento dele. Venho aqui por trás da minha peça. Pego esse fio curtinho. E trago ele aqui para trás. Agora, continuando essa carreira, nós vamos pular o próximo ponto e vamos fazer 3 pontos baixíssimos. Então, eu pulo esse e venho aqui no segundo, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou ter o cuidado de não deixar eles muito apertados, porque depois nós vamos fazer pontos neles. Então, eu fiz um. Dois. Três. E vamos repetir o mesmo processo. 8 correntinhas. Volto a partir da segunda correntinha fazendo 7 pontos baixos. Agora, novamente, eu vou pular o próximo ponto e vou fazer 3 pontos baixíssimos, pegando aqui nesses elinhos. Não deixo muito apertado. Dois. E 3. E vou começar novamente 8 correntinhas, e assim nós vamos fazer em toda essa carreira. Cheguei aqui no final dessa carreira, agora eu vou pular um ponto e vou fazer os 3 últimos pontos baixíssimos dessa carreira. Dois. E o último e terceiro aqui dessa sequência vai ser aqui aonde eu comecei o trabalho dessa carreira. Prontinho. Agora, eles ficam assim mesmo, enroladinhos. À medida que você for trabalhando em cada um deles, é só ajeitar assim que eles desenrolam. E vamos então fazer a segunda carreira com o nosso fio amarelo, aqui das pétalas. Nós vamos fazer então a seguinte sequência de pontos. Começando aqui nesse primeiro buraquinho, nós vamos fazer um ponto baixo.
depois um ponto meio alto, três pontos altos, aqui nós temos ainda dois buraquinhos, um, dois. Nós vamos fazer agora meio ponto alto. Agora, para finalizar, nós vamos fazer um ponto baixo aqui e depois nós faremos um ponto baixo pegando nessa argolinha aqui. Eu já estou mostrando porque ela vai ficar um pouco escondidinha. Então, aqui nesse buraquinho é onde vai vir o primeiro ponto baixo e depois outro ponto baixo aqui nessa argolinha. Aqui ficou a argolinha, ela é um pouquinho escondidinha, mas ela fica sempre aqui, ó, bem na ponta. Nessa argolinha, então, você vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. Agora, nós vamos voltar fazendo a mesma sequência de pontos, pegando aqui embaixo dos pontos baixos da carreira anterior. Então, a mesma sequência é um ponto baixo, um ponto meio alto, três pontos altos, outro ponto meio alto e um ponto baixo. Aqui nós temos a pétala. Agora, nós temos esse espaço aqui entre pétalas. Nós fizemos aqui um, dois, três pontos baixíssimos. Nesse ponto baixíssimo aqui do meio, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos continuar a mesma sequência de pontos que fizemos anteriormente. Eu vou deixá-la escrita aqui na tela para que você possa pausar o vídeo e rever a receita. Finalizei a minha primeira carreira de pétalas, fiz até o último ponto baixíssimo entre as pétalas. E agora, nós vamos contornar as pétalas com um ponto baixíssimo. Deixa eu ver se o foco tá certinho. Então, agora, desse último ponto baixíssimo, eu vou vir aqui embaixo dessas laçadinhas e vou fazer os pontos baixíssimos. Quando chegar aqui no final da pétala, você vai fazer um ponto baixíssimo nesse buraquinho, vai pular para a próxima pétala com ponto baixíssimo e vai continuar o seu trabalho. Um ponto baixíssimo aqui, e agora eu posso pular aqui para a próxima pétala. Fazer o ponto baixíssimo e continuar aqui embaixo dessas laçadinhas. Finalizei a minha carreira de pontos baixíssimos
Olha só que lindo que tá ficando o nosso girassol. Agora eu posso cortar o meu fio. Vou puxar esse fio. Pegar a minha agulha de tapeçaria. Vou levar o meu fio lá para trás. E aqui eu posso ou passar os fios por baixo dos pontos ou dar um nozinho aqui nesses dois fiozinhos. E cortar essas pontinhas. Não precisa se preocupar muito com o acabamento aqui de trás. Eu deixo, por exemplo, esses pedacinhos aqui, porque depois essa parte vai ficar coberta. Como você pode ver aqui, ó, essa parte de trás não vai ficar à mostra. Agora, nós vamos repetir esse processo e fazer uma segunda carreira de folhas, pegando nessa parte aqui. De folhas não, perdão, de pétalas. Eu vou mostrar aqui nessa que tá pronta, que o nosso objetivo é que as pétalas de trás fiquem com a pontinha delas entre as pétalas da carreira da frente. Então, nós vamos vir aqui para fazer essa segunda carreira de pétalas. Primeiro, eu vou dar no meu fio aqui um nozinho inicial. Prontinho. Agora, eu vou mostrar aqui como localizar exatamente aonde você vai começar a sua segunda carreira de pétalas. Aqui nós podemos ver onde nós fizemos os 3 pontos baixíssimos entre as pétalas, ok? Então, você vai vir aqui. Esse aqui é o do meio. E ele está bem no meio de 2 pontos aqui. Você vai vir nesse que fica um pouquinho mais para a direita. Aqui. Quando você colocar a sua agulha, você vai ver que ele não está exatamente centralizado aqui. Ele está um pouquinho mais para o lado. É exatamente aqui que você quer começar. Então, você vai vir aqui com o seu fio. Vai colocar a agulha naquele elo, vai trazer aqui para esse lado e vai começar o mesmo processo, fazendo as 8 correntinhas. Depois, você vai voltar com 7 pontos baixos, depois vai fazer os 3 pontos baixíssimos, essa vai ser a primeira carreira das pétalas, vai vir na segunda carreira, fazendo aquela sequência de pontos também, e vai fazer novamente todo esse processo até completar 2 carreiras de pétalas. Finalizei aqui as minhas pétalas, levei o meu fio lá para trás e dei um nozinho como eu fiz na carreira anterior. Então, eu tenho aqui 2 nozinhos, da primeira carreira de pétalas e da segunda. O trabalho fica assim, aqui na frente, olhando assim a flor. Não dá para ver aqui essa base e atrás fica assim. E tenho aqui, então, o centro das minhas pétalas de trás, bem no meio das pétalas da carreira aqui da frente. Para fazer essa parte aqui de trás da nossa flor, você vai fazer a mesma contagem de pontos dessa parte marrom aqui que a gente já fez, só que sem a troca de cor, obviamente, em uma única cor, e não precisa na última carreira pegar apenas aquela laçadinha de trás. Você vai fazer da mesma maneira que você começou aqui do início até o fim, exatamente com a mesma contagem de pontos. Eu já fiz aqui, então, o meu círculo na cor verde. Agora, eu vou cortar o fio. E, para isso, eu vou deixar um pedaço de fio bem grandinho. Que eu vou usar esse fio para fazer o acabamento na parte de trás. Vou puxar esse fio. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Vou vir com a agulha aqui por baixo desses 2 elinhos e levar o fio lá para trás. Vou voltar aqui por dentro do mesmo ponto.
Vou ajustar o tamanho desse ponto para ficar igual aos outros. E vou deixar assim por enquanto. Eu vou cortar esse restinho de fio que tenho aqui no meu círculo. E agora eu vou colar o meu pauzinho aqui nesse círculo com a cola quente. A minha cola quente não alcança aqui onde eu tô gravando, então eu já coloquei a cola aqui no meu pauzinho. E vou colocar aqui. E pressionar por um tempinho para deixar secar. Rapidinho já seca. Agora, nós vamos juntar essas duas partes aqui. Então, eu vou colocar essa parte verde em cima aqui da parte de trás da minha flor. O fio está saindo aqui já na parte de dentro. Então, eu vou levar lá para trás por baixo das pétalas, por baixo da parte amarela. Eu não vou pegar essa parte marrom aqui, senão ela vai ficar visível. Então, para esconder ela completamente, eu passo a agulha aqui por baixo das pétalas e saio aqui no meio. Puxo o fio. Venho aqui no próximo buraquinho. E saio no próximo buraquinho aqui, apenas nessa laçadinha de trás, bem no meio aqui do ponto. E puxo para esse lado. Venho, então, no próximo buraquinho aqui, no próximo ponto, e levo para o outro lado por trás das pétalas. E continuo o mesmo processo até quase fechar a minha flor. Eu vou deixar um espaço assim de uns 3 dedos mais ou menos aberto aqui para poder vir depois com o nosso enchimento. Eu estou fazendo aqui o meu fechamento. Quando chegar nessa parte do pauzinho aqui, é só fazer normalmente em volta dele. E seguir fechando. Cheguei aqui até essa parte do meu fechamento, deixei aqui um espaço de uns 3 dedos, mais ou menos, de abertura. E agora eu vou deixar assim por enquanto. Nós vamos para a folha. Essa aqui é a folha que você vai aprender a fazer agora para deixar o seu girassol ainda mais bonito. Vamos começar com um nozinho inicial e fazer 21 correntinhas. No início do vídeo eu esqueci de mencionar que nós precisaríamos fazer o ponto alto duplo também para fazer aqui essa peça. Então eu vou ensinar você a fazer o ponto. Ele é muito simples, ele é quase igual ao ponto alto. A única diferença é que você vai dar 2 laçadas na agulha antes de começar a fazer. O ponto alto você faz uma laçada, nesse você vai fazer mais uma para começar a fazer o ponto. E depois vai tirar a agulha a cada 2 laçadas. Vamos vir aqui na quarta correntinha, então, 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, você vai fazer 2 pontos altos duplos. Então, 2 laçadas na agulha, você vai vir aqui nessa correntinha, traz o fio para frente, você ficou com 4 laçadas na agulha, ok? Agora, você vai tirar a cada 2. 1, 2, 3. Esse é o ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadas. Vem aqui no mesmo ponto. Você ficou com 4 laçadas na agulha e vai tirar a cada 2 laçadas.
Agora você vai fazer pontos altos duplos nas próximas 8 correntinhas. Agora você vai fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Três pontos meio altos. Dois pontos baixos. Agora nós temos aqui uma última correntinha, um último espaço para fazer ponto, e aqui nós vamos colocar 3 pontos baixos. Agora eu vou pegar um marcador de ponto e vou colocar aqui no ponto do meio desses 3 pontos baixos que eu fiz. Agora eu vou voltar fazendo a mesma sequência de pontos que eu vou deixar escrita na tela para que você possa pausar o vídeo e acompanhar ou tirar um print ou uma foto da tela para fazer aí no seu tempo. Completei aqui até os meus 2 pontos altos duplos no mesmo ponto. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. E vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse laço aqui, nesse elinho. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. Vou vir aqui nesse ponto, pegando aqui esses 2 elinhos e vou fazer um ponto baixo e um ponto meio alto no mesmo ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um ponto alto duplo. Ponto alto. E agora o ponto alto duplo no mesmo lugar. Agora vou fazer 8 pontos altos duplos. Oito pontos altos duplos. Agora eu vou fazer 4 pontos altos.
3 pontos meio alto, dois pontos baixos, aqui onde está o marcador, nós vamos tirá-lo e fazer 3 pontos baixos. No mesmo ponto, 3 pontos baixos no mesmo ponto. E novamente vamos marcar aqui o ponto do meio. E agora vou voltar fazendo a mesma sequência de pontos que eu vou deixar escrita aqui na tela novamente, caso você queira pausar o vídeo, tirar um print ou fotografar, caso você esteja assistindo aí no computador e com o seu celular à mão. Finalizei a minha sequência de pontos, vou fazer 3 correntinhas. E vou fechar essa carreira com baixíssimo aqui neste elo, bem aqui no meio. Vou começar a próxima carreira novamente com 3 correntinhas. Aqui é onde eu fiz o primeiro ponto baixo da carreira anterior. Se você abrir aqui, ó, levantar, você vai ver onde você fez as primeiras 3 correntinhas e o primeiro ponto baixo. Em cima desse ponto baixo, você vai fazer 2 pontos baixos. No próximo ponto, você vai fazer 2 meio ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos. Agora, você vai fazer 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, 5 pontos meio alto. E 5 pontos baixos. Agora, eu vou retirar o marcador. E aqui, nesse ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo pegando este elo e este elo aqui. Aí, fecho um ponto baixíssimo. E vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Ficando assim com essa pontinha. E vou voltar fazendo a mesma sequência de pontos que vou deixar escrita aqui na tela. Completei a sequência de pontos, vou fazer 3 correntinhas. E vou fechar com baixíssimo bem aqui onde nascem essas correntinhas, ó. Vou vir aqui neste elo, bem aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou contornar toda a folha
com pontos baixíssimos. Aqui é onde começa que tem as correntinhas, eu vou pegar bem aqui nesse elinho de trás e vou fazer ponto baixíssimo. São 3 correntinhas que a gente fez. Então, 3 pontos baixíssimos. E agora eu posso vir aqui embaixo dos pontos e contornar toda a folha com pontos baixíssimos. Completei a minha folha, vou dar uma esticadinha nela aqui. Dá também para colocar ela embaixo de um livro e deixar de um dia para o outro, para ajudar a dar uma esticada. Eu até gosto desse aspecto assim um pouco ondulada, porque eu acho que deixa um efeito mais natural da folha. Agora eu posso cortar o meu fio. Vou puxar aqui esse elo. E vou levar esse fio aqui bem no centro da folha, lá para trás. Agora eu posso passá-lo por baixo aqui de alguns... E vou deixá-lo aqui por enquanto. Vou pegar o meu arame para o caule, vou posicionar aqui, bem no meio da minha folha, e vou ir trazendo este fio pelos dois lados. Aqui eu podia ter deixado esse restinho um pouquinho mais longo, ou eu posso ajustar aqui a altura do meu arame e cortá-lo, ou simplesmente também passar aqui por baixo de alguns pontos para andar com ele um pouquinho mais aqui por dentro da folha. Prontinho. E agora essa pontinha aqui de fio é só esconder no meio dos pontos. E temos então a nossa folha. Agora eu vou vir com a minha flor e vou colocar o enchimento de fibra siliconada. Cuido para ela estar bem distribuída aqui dentro. E posso começar a finalizar o fechamento aqui, como eu estava fazendo antes com essa linha verde. Prontinho, finalizado aqui o fechamento dessa parte de trás. Eu adoro como fica 100% imperceptível o acabamento, né? Não dá para ver essa parte marrom aqui da parte de trás. Eu acho que fica muito bonito assim. Agora só falta encapar aqui o caule e aplicar a folha. Eu vou caminhar com a minha agulha até essa parte aqui, aonde está o caule, trazendo ela aqui por baixo dos pontos e por dentro da peça. Prontinho, agora eu vou retirar aqui a minha agulha. Eu não vou precisar dela mais. E vou também aqui deixar esse cabo torcidinho, porque eu quero que a minha folha fique assim, para o lado. Então, eu deixo o caule aqui, uma parte rente ao pauzinho de madeira e depois dobradinho aqui para o lado, para que fique aparecendo do lado da flor. Então, é só entortar aqui. Depois de aplicado, eu posso ver se esse ângulo aqui está bom e ajustar. Agora, é só começar a enrolar aqui o fio no pauzinho
E eu uso esse dedo aqui para ajudar a ir acomodando o meu fio. Então, eu passo aqui e trago ele para baixo. Aqui eu vou ver aonde eu quero colocar a minha folha. Então, eu gosto que ela fique um pouquinho mais para trás da minha flor, para que ela possa ser um detalhe. E aí eu vou calcular aonde, depois de enrolar aqui, que eu quero que fique aplicada a minha folha. Eu acho que essa altura aqui está bom. Então, mais ou menos nessa altura aqui do meu pauzinho, eu vou vir e colocar a minha folha. Agora eu vou posicionar o meu caule aqui e continuar enrolando os dois juntos. Temos então um girassol de crochê. Eu espero que você tenha gostado dessa peça e dessa aula. Se você gostou, deixa um like, me conta nos comentários o que você achou. Eu espero que você produza muitos girassóis.